Bom dia, bom dia, bom dia. Que vida louca, né? A gente sai de uma live e entra na outra. Estávamos lá no GEPLIGE fazendo o nosso protesto, né? Protesto contra a taxação do livro e fazendo um convite, né? A todo mundo para a nossa live hoje às 19 horas lá no YouTube sobre imagens de Dona Benta, do perfil mediador as imagens dos livros, né? Então, quem não viu, depois acompanha lá, tá no IGTV, acompanha a Nano Live lá no GEPLIGE. E, se puder, hoje à noite, às 19 horas, lá no canal do YouTube, também uma produção do grupo de pesquisa. Hoje eu vou fazer essa também Nano Live, né? Aqui, alguns minutinhos, lendo um fragmento de um livro que chama A Leitura, Outra Revolução, da Maria Tereza Andrueto, e apresentando alguns livrozinhos aqui. A Camila tá aí, né? Camila, Fê, Carminha e um monte de gente. Otávio, bom dia. O pessoal do Universo Caju, Patrícia. O Otávio, para quem não conhece, tem uma produção maravilhosa, um livro que foi premiado, lindíssimo. Dei uma espiada, não tá na minha seleção aqui, mas super indico também. E eu começo com essa leitura teórica e depois a gente vai para a indicação dos livros, né? Coisa que eu adoro fazer. Tá, eu falei da Camila, olha como a pessoa tá acelerada, fala, não fala nada. A Camila, pelo Universo Caju, essa semana, no feriado, fez uma ação solidária, né, em prol dos artistas e artesãos em situação de vulnerabilidade social. Foi uma live linda, eu tive uma breve participação e nessa participação eu apresentei alguns livros. Eu fiz um desafio, né, para quem estava assistindo, que para cada livro que eu apresentasse e as pessoas gostassem, elas, né, aumentavam um tiquinho ali a doação. E eu tentei apresentar alguns livros em 5 minutos. Muito vida louca, não deu para apresentar tudo. Aí eu falei, agora no Dia Mundial do Livro, eu vou apresentar tudinho. E ainda fiz o seguinte, aumentei mais alguns para ter 23 livros nesse dia 23. Mas antes vamos com outra leitura, uma revolução. Eu vou ler um fragmento de um capítulo deste livro que chama A Leitura, Outra Revolução, né? Que dá nome à obra como um todo. E lá pra frente diz assim: os livros que lemos são manifestações estéticas acerca de outras ficções representativas dos que vieram antes ou aqui estão agora, ou poderiam estar alguma vez, uma forma de memória feita carne no imaginário, e pela qual vozes que acreditávamos esquecidas, perdidas ou impossíveis são trazidas para nos ajudar a ver e nos construir. Na literatura, assim como na arte, a humanidade encontrou um veículo para transmitir suas representações de mundo, diferente segundo a época e as condições sociais, econômicas e culturais. Cada livro, romance, novela, conto ou poema contém, com maior ou menor felicidade, uma leitura de mundo. E ler o que foi escrito é ingressar no registro da memória de uma sociedade, no que essa sociedade considera. E isso não é fácil, e sim um verdadeiro campo de batalha. Por alguma razão perene, é entrar nesse imenso tapete tecido sob circunstâncias distintas, por tantos seres ao longo do tempo. Assim poderíamos dizer que as histórias da literatura e da arte são também história da subjetividade humana e das condições materiais e simbólicas em que essa subjetividade se desenvolveu. Contra apenas o impulso e a descarga individuais, contra o puro entretenimento e o entorpecimento da consciência, a arte nos lembra que somos e nos propõe uma das imersões mais profundas em nós mesmos e na sociedade de que fazemos parte. Esse tecido é tão imenso quanto heterogêneo, pois é feito de infinitas contribuições singulares. Tomar então a palavra para que nossos fios sejam acrescentados ao tapete, os fios de todos.
múltiplas memórias se relativizando entre si, para que nem o passado, nem o imaginário se enclausurem num relato único, para que permaneça num estado de interrogação, que nos permita encontrar as palavras para narrar o que ainda não foi narrado. Na construção desse tecido de subjetividades, inscreve-se parte do valor da literatura numa sociedade, já que nossas divagações e suas manifestações são exercícios intensos de compreensão do que acontece a nós e a outros imaginários, ou poderia, em certas circunstâncias, acontecer-lhes. Então, esse fragmento do livro da Maria Teresa Andrueto mostra pra gente a importância de um livro, né, como a materialização dessas experiências, desses imaginários, a literatura em especial, como já diz o direito humano, como já diz o Antônio Cândido, enquanto direito humano, né, enquanto fenômeno de linguagem, essa possibilidade, né, de nos humanizar, de nos colocar no lugar do outro, de desenvolver o senso estético, de afinar o humor, de olhar para o outro e para desejar um mundo melhor. Então, este é o meu protesto, né? Acreditando o quanto o livro ele precisa estar na mão das crianças, na mão de todos, mas como vocês sabem, eu sou pesquisadora da literatura para as infâncias, então, desde sempre, o livro, desde o bebê, está ali, e livros de todas as formas, livros de todos os gêneros, livro, né? É um sinônimo de liberdade de pensar, né? Liberdade de escolha. Então, indo ao encontro do chamado do Instituto de Leitura Quindim, né? Nesse viradão da cultura, da leitura, a pessoa acorda cedo, já super louca, já fez uma live, tem um monte de coisa para fazer e vai enrolando tudo. Mas eu quero pontuar que enquanto pesquisadora, enquanto leitora, eu digo não à taxação e sou a favor da necessidade de defender o livro. Então, escolhi alguns livrinhos para mostrar para vocês. Livrinhos no sentido de tamanho, talvez, apesar que eu escolhi uns bem grandões aqui, mas são livros bastante potentes. Então, eu começo com Pássaros e Bichos, na voz dos poetas populares, organizado pelo Helder Ribeiro. Então aqui a gente tem uma coletânea de poesias, né, que retomam a tradição popular, né, da cultura popular. É um livro belíssimo e muito instigante. Aí tenho aqui o Beijo da Palavrinha. Essa edição aqui é da editora Caminho, tá, de Portugal, mas existe uma edição também acho que é pelo Mama África, não lembro qual é a editora agora, que também está disponível no Brasil. Então, Beijo da Palavrinha é uma história das que mais me emocionam, dos livros que eu sempre leio, preciso ter aquele cuidado para não chorar, porque fala da Maria Poeirinha, né, como o nome já diz, essa personagem, né, tão singela e que tem uma doença, e até que chega o Zeca Zonzo, seu irmão, né, com pura poesia, para dar esse último beijo, esse suspiro de vida. Livro maravilhoso. Temos aqui pela Companhia das Letras, Meninos do Mangue, do Roger Mello. Tenho mais de um livro do Roger aqui. Este livro aqui faz uma denúncia extremamente poética, as ilustrações são lindíssimas, tá? Sobre o trabalho desses meninos que estão no mangue, né? Essa infância entrecortada pelo trabalho. Trago também Um Muro no Meio do Livro, uma obra que brinca com a materialidade, porque nós temos literalmente aqui na margem um muro, e este livro nós temos um personagem que a todo tempo ele fica com medo do que tem do outro lado, monstros ferozes, um ogro, que ele fica nos dizendo, olha que perigo, mas ele não vê o que está acontecendo do seu lado. Um livro extremamente divertido e necessário para esse olhar para além das fronteiras. Temos um outro livro lindíssimo aqui, A Chegada, né, do Shao Antan, e esse livro fala sobre migração. É verdadeiramente um álbum, né, de fotografia misturado com a linguagem dos quadrinhos, tem uma brincadeira um pouco com esses, vou chamar de jogos de câmera, né? Fazendo uma relação com o cinema. E
a escolha da cor, a maneira como cada personagem é colocado, a gente tem esse passeio, né, pela história dos imigrantes. Temos um outro livro bastante necessário, né? Eu também, Alonso. Nossa, eu fiquei em dúvida qual livro escolher do Chauhan, né? Eu acho que eu escolhi mais de um aqui. Dá vontade de mostrar todos, né? Tem alguns autores que a gente tem vontade de mostrar um monte, né? Alguém disse aqui, deixa eu ver quem que era. Bom dia, Loli. Oi, Camila. Fernanda. A Regina falou que tinha um livro. Eu acho que ela estava falando do Menino... Não, acho que era Meninos do Mangue. Ou Beijo da Palavrinha, já não me lembro. Mas vamos lá. A Guerra. Esse é um livro do Jorge Letria, com ilustrações do André Letria, e publicado pela editora Amélie. E é um livro que fala sobre a guerra. E aí a gente fala assim, mas pode, Arnaldo, falar sobre guerra para criança? Pode sim. Vou ler alguns pedacinhos, até marquei uns post-it aqui. A guerra rasga o dia como a doença sussurrada e veloz. A guerra alimenta-se de ódio, ambição e rancor. A guerra é uma máquina de dor, a fábrica malévola de todas as raivas. A guerra é o último esconderijo da morte. A guerra é o silêncio. É um livro lindíssimo, com ilustrações belíssimas e que traz pra gente essa guerra personificada e todo o horror, né? Poeticamente, né? Traz poeticamente todo o horror que ela traz à humanidade. Tem um outro livro aqui, super novíssimo, da Denise Guilherme, pela editora Moderna, que chama O Guardador de Memórias. E esse livro me lembra muito, um livro muito bonito, né? Me lembra muito o projeto estético do Mia Couto, né? Estético-político. Moçambique, depois da Guerra Civil, ficou extremamente devastado, né, pela colonização ali, por todo esse processo. Após nesse processo de libertação, né? E aí o que acontece com um povo que está liberto do seu colonizador, mas que tem a sua identidade esfacelada? Várias línguas, muitas delas não escritas. E o que acontece ali com o projeto do Mia Couto é usar a língua do colonizador como um meio de resistência. E quando eu leio o Guardador de Memórias, me lembro bastante disso, né? Desse menino que guarda as memórias de um povo e que pós-guerra ele se sente sem potência, né, para contar essas histórias, até que ele descobre um jeito. É lindo. Menina Amarrotada, da Aline Abreu, aqui pela Jujuba. É um livro muito interessante, até pela forma que abre, né? Então nós temos essa menina que o pai vai embora e ela se sente totalmente amarrotada, né? Essa situação a deixa pra lá de bagunçada, como dizia uma amiga. Tem uma imagem aqui lindíssima. Até marquei aqui. Mas... olha essa imagem, gente. Olha que coisa linda. E até que acontece alguma coisa, até a brincadeira, né, dessa passagem a todo tempo nessa página, nesse lado do livro, né? E ela queria o encontro desse lado de lá, desse pai, até que acontece essa passagem e ela consegue lidar com essas emoções. Belíssimo. Esse é um dos meus livros preferidos. Quem me conhece já ouviu falar inúmeras vezes. A Caminho de Casa. Nem sei se pronuncia-se o nome, Jairo Buitrago. É um livro lá pela SM. E eu amo. É uma menina que a gente não sabe onde que tá o pai. E o que acontece é que a mãe precisa trabalhar numa fábrica, tem que cuidar do irmãozinho, lavar, passar, cozinhar, arrumar, ir pra escola, tudo mais que vocês imaginarem. E surge um leão imaginário, né? A todo tempo acompanhando nessa jornada, né, de resistência, de sobrevivência. E não vou
não vou contar, né? Lógico, dar spoiler, porque eu sou a rainha do spoiler, quem me conhece também. E ao final do dia, né? Encerra mais uma jornada, ela ali com a família. E aí nós temos uma página reveladora, né? Quem é esse pai? Aonde estava o pai? O que aconteceu? Então, por que esse leão imaginário? Quem é esse leão? Gente, é lindo de viver. Falando do Roger Mello, dessa questão da denúncia, nós temos aqui Carvoeirinhos, né? Esse livro é lindo de viver. E ele tem um apelo para materialidade. Vamos ver se eu acho aqui a partezinha. Ó, olha como a gente tem aqui essas labaredas, né? Dos fornos lá, de carvão. E o mais interessante, a perspectiva desse livro é narrada pelo Marimbondo. Olha que livro lindo. Bonito mesmo, né, Loli? Todos esses livros aqui. A Regina diz que a guerra é incrível. Fala sobre os meninos do mangue. O Alonso fala sobre essa questão de quanto esses livros, né, eles têm essa questão da sensibilidade. Que mais? Ele também gosta de todos os livros do Chauhan. Então vamos lá. Como eu disse, né, nesse Dia Mundial do Livro, em que a gente está aqui defendendo esse patrimônio da humanidade e lutando contra a taxação do livro, estou apresentando alguns livros que me tocam. Eu escolhi 23, né, pelo dia. E o último que eu apresentei foi Carvoeirinhos. Agora, vou falar de um outro livro maravilhoso, que é Se os Tubarões Fossem Homens, do Bertolt Brecht. Nunca sei pronunciar o nome dele, gente. O pessoal do teatro aí deve ter dado até uma coisa. E o que é interessantíssimo é que esse livro não foi... Desculpa. Esse texto não nasceu endereçado para criança. Isso acontece também com a maior flor do mundo. Mas vem aquilo, né? O que é literatura infantil? O que é uma literatura para criança, né? Todo e qualquer texto, ele pode ser para criança, desde que a linguagem, é óbvio, né? A gente tem uma delicadeza com o tema, possa ir ao encontro das suas faculdades cognitivas, da sua possibilidade de interpretação. Então, esse é um livro que fala da opressão, né? É um livro que traz pra gente essa questão das relações de poder. Então, será que se os tubarões fossem homens, eles seriam mais bonzinhos? Será que eles lidariam com amor com os... como chama? Com os peixinhos? E aí vem o Nelson Cruz, né? Tornando esse livro uma obra-prima. E eu vou ler um pedacinho. Começa assim. Se os tubarões fossem homens, será que eles seriam mais gentis com os peixinhos? Perguntou a filha pequena da dona da hospedaria. E aí responde. Claro que sim, respondeu o Sr. K. Se os tubarões fossem homens, mandariam construir para os peixinhos enormes gaiolas no mar, que estariam abastecidas com toda sorte de alimentos, tanto os vegetais quanto animais. E aí toda essa ironia, né, ela vem revelada ou potencializada na ilustração, né? Então é um livro que traz pra gente essas relações de poder. E o mais interessante, é importante prestar atenção que tem um peixinho do contra aqui, um peixinho vermelho. E o quanto ele vai direcionando e desautomatizando esse olhar, né, para observar as ironias. Aí, já que falei do Mia Couto, este também é um dos livros que eu amo de paixão. Nós temos no Brasil, pela Companhia das Letras, ilustração da Marilda Castanha. Mas em Portugal nós temos pela mesma ilustradora daquele livro que eu mostrei O Beijo da Palavrinha, publicado em Portugal. Esse livro aqui da Marilda Castanha, que eu gosto por demais, fala do Pinta-o-Gato, um gatinho que desobedece a mãe. Porque ela diz, filhinho, não ultrapasse a linha do horizonte. Mas ele é desobediente e ultrapassa. E ao ultrapassar essa linha do horizonte, ele encontra o escuro. E ao encontrar o escuro entra no universo de lamentação, dizendo, ninguém me ama, todo mundo tem medo de mim. Até que acontece uma coisa. A dona mãe do gato, né, a dona gata, aparece. E aí merece ler esse livro.
Esse livro aqui, além de ser uma narrativa, né, muito baseada, acho que nem é a palavra, muito alimentada, né, da ancestralidade, dessas narrativas orais, do resgate da tradição. Até explica por que os olhos dos gatos são verdes, né? Por que dessa mudança de cor, verde não, amarelo, por que oscila essa cor. É um livro que fala sobre resistência, sobre essas 7 vidas, sobre a diversidade, sobre incorporar o outro, a outra cultura. Vamos lá. Apesar de tudo, do Di Pacho, eu amo esse livro e por isso que eu vou ler um pedacinho. Ele é pela Companhia das Letras, não sei se está dando para ver, né? Estava sozinho e te encontrei. Não sei se fui eu que te encontrei ou se você me encontrou, mas decidimos caminhar juntos, nos conhecer, aproveitar, viver. E quando os problemas apareceram, nós os enfrentamos juntos, tentando nos desviar deles. Nem sempre é fácil. Às vezes, é mais difícil do que imaginávamos. E tudo se despedaça. E nos afastamos. E nos perdemos. Mas apesar de tudo, a coragem, a perseverança, a paciência e a resistência nos levam adiante. Aí tem mais um trechinho, não vou ler tudo. Então, esse livro aqui, ele fala desse encontro e do desencontro e dessa necessidade sempre da gente se reinventar, né? De ultrapassar as barreiras, de resistir, persistir. Um livro muito bonito. Aí, gente, tem um livro aqui que tá nesse estado aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que eu já li ele inúmeras vezes. Usei na minha dissertação de mestrado. E eu sou enlouquecida. Assim, lógico que todo livro que eu apresento aqui, né, são 23, deve estar faltando uns 6, 7, então mais de 10 livros aí, sei lá. Eu estou dizendo, eu amo este livro, mas esse aqui eu acho que é o meu xodózinho. Abrindo o Caminho, da Ana Maria Machado, ele brinca com algumas coisas, né? Então a gente tem uma relação com Dante Alighieri, com Carlos Drummond de Andrade, com Tom Jobim, e todos esses personagens tinham obstáculos no meio do caminho. E aí, brincando com a música Águas de Março, era pau, era pedra, era o fim do caminho. Então, a todo momento, nós temos personagens aqui do universo da literatura, da cultura, né, que encontram algum tipo de obstáculo no meio do seu caminho. E aí, tentar organizar. O livro, ele brinca em 3 blocos. Então, a gente tem o primeiro bloco, que são dos personagens do universo da cultura e da literatura, né? Esses que eu citei. Nós temos os personagens do universo histórico, que eu vou apresentar para vocês. E nós temos mais 3 personagens. O menino, a menina e o leitor, que é personificado aqui quando a referência vai ao você. Então, esses personagens, né, eles vão enfrentando os obstáculos e abrindo caminhos. Aí nós temos aqui Cristóvão Colombo, Marco Polo, Santos Dumont, que também tinham obstáculos. E aí, será que era pau, era pedra, era o fim do caminho? Cada um, com a sua astúcia, consegue ali achar um jeito de transpor esse obstáculo. Nos primeiros eram obstáculos físicos, aqui nós temos obstáculos relacionados à relação, à inventividade.
E aí nós temos então a menina leitora. Essa é uma parte que eu fico meio assim. A menina leitora e o menino explorador. E tem o leitor que se coloca aqui como esse leitor desbravador. A Lilian tá falando, quero ler esse post-it. Lilian, se eu mostrar que eu tenho um livro aqui, na verdade tenho dois, porque eu tenho tanto post-it que eu não consigo ler o que tá por trás. Esse aqui até tem pouco. Vamos a essa parte aqui, maravilhinda. No meio do caminho tem coisa que eu não gosto. Cerca, muro, grade tem. No meio do seu, aposto, tem muita pedra também. Pedra ou ovo? Fim do caminho ou caminho novo? E aí esse personagem que se depara com esse muro, porta, ponte, túnel, estrada, mapa, voo, navegação. Quem disse que o fim da picada não se abre para a imensidão? E aí a gente vai dialogando. Por que eu amo esse livro? Porque é um convite a abrir caminhos. E o próprio texto traz para a gente esse abrir caminho para a leitura. Esse leitor investigativo, esse leitor que consegue dialogar com a história, com a literatura, com os diversos conhecimentos de mundo, com essa intertextualidade. E observa que cada descoberta, ela vai ampliando, né, essa possibilidade de conquistar um mundo mais potente. E não conquista da ideia do colonizador, mas a conquista de estar presente. Ai, gente, é lindo, vocês precisam ler, maravilhoso. A Flor do Lado de Lá, tá acabando. Esse é do Roger Mello, que temos uma antinha que está a fim de uma flor do lado de lá. Opa, cadê? Aqui, opa, aqui. Mas aí, nesse vai, vem, ela fica triste, né? Ela fica triste. Por quê? Porque a flor está do lado de lá. E aí, o que é muito importante, e eu gosto muito disso, e quem tiver afim, no domingo, às 5 horas da tarde, eu vou estar numa live com a Cássia, do Literatura de Berço, falando sobre o olhar e o gesto de descoberta. E aqui a gente tem um exemplo desse olhar de descoberta, desse leitor que consegue fazer essas relações de construção do sentido, né? A Antinha tá chorando porque não conseguiu a bendita da flor. Mas o que será que ela não enxergou, né? Livro maravilhoso. Esse aqui, já que a gente falou do Chauhan, né? A gente tem Árvore Vermelha. É um livro também muito bonito. E ele traz essa personagem, né? Em que a vida vai de mal a pior. E tudo vai piorando. Então, a escolha da ilustração mostrando esse caos, né? Tem uma passagem aqui pra mim, parece que ela tá nesse atual pandemônio pandêmico, né? Opa. Diz assim, catástrofes são inevitáveis, né? Olha, não sei se dá pra ver, né? O Instagram não ajuda muito nesse sentido. Só que, diante de tanta desgraceira, né? E as ilustrações belíssimas, nós temos aqui a esperança. E aqui que é importante, né? Sobre o olhar de descoberta. Quem já leu esse livro percebeu que em toda página nós temos uma folhinha vermelha? Como que ela vai se configurando? Como é esse voto de esperançar nesse livro? Vale muito a pena. A Tina falando que gostou da ideia dos post-it. Ai, Tina, se eu te contar os meus post-its aqui. Esse aqui é um livro da Kozak. Eu não sei se hoje ele está para alguma outra editora. E fala do João Felisberto, o Rei dos Negócios. Também é um livro que tem bastante ironia, como o Se os Barões Fossem Homens. E aí começa falando do João Felisberto, que é um menino que perdeu... Não sei se dá pra ver. Assim talvez fique melhor. Que perdeu alguém da família, né? E herdou uma herança. E nessa herança, o texto verbal diz que ele recebe uma moeda. Mas se a gente observar, quem entrega uma moeda para ele tá com o bolso cheio de moedas. E aí, com essa uma moeda, ele vai e compra um cavalo, depois ele troca por um burro, troca por um cabrito, troca por um porco, vai, até que toca por um pássaro que voou. E aqui tem a potência do livro, né? Sobrou desse pássaro que voou só uma pena. E aqui eu acho que é legal a gente pensar na potência da palavra costurada com a ilustração, né? Então isso aqui é um verdadeiro livro ilustrado, não dá para separar uma coisa da outra.
Só sobrou uma pena. Quais são as potências da palavra pena? Quais são os sentidos? Será que o que sobrou era insignificante? Será que o que foi importante? Eu acho que é um livro que fala sobre experiência. Gosto muito. Estamos acabando. Ai, gente, outro livro. Esse aqui é pela Kozak, hoje eu acho que tá pelo Sesc. Adoro. Tudo que eu falar hoje é que eu adoro, senão não estaria aqui, né? Esse é do Gabriel Pensador, que chama Um Garoto Chamado Roberto. Isso mesmo, não é Roberto, é Roberto. E o livro tem toda essa questão do rap, da oralidade. E o que é muito legal é que desde a capa, né, desde a orelha aqui, ó, a gente observa que esse é um menino diferente. Alguma coisa é diferente nesse menino. E ele vem de uma família totalmente analfabeta, né? Vou ler um pedacinho, eu gosto muito desse livro. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito porque foi escrito errado. E o pai, que também se atrapalhava sempre, sem parar, lhe deu um nome com uma letra fora do lugar. Quando o menino nasceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele. Já escolheram o nome? Mas seu pai não tinha tido escola, era analfabeto, não sabia nem falar direito e falou Roberto. O doutor estava com pressa e anotou assim correndo. O seu pai ficou olhando como se estivesse lendo, mas não entendia as letras porque não sabia ler. O doutor mostrou para o pai. O nome é esse. Pode ser. A mãe estava tão feliz que nem prestou atenção. Esperou por 9 meses com o bebê no coração. E ele nasceu com saúde, trazendo orgulho e amor. Bem-vindo seja Roberto. Obrigada. Tchau, doutor. A família do Roberto morava bem escondida, num lugar quase deserto, com chão de terra batida. Lá não tinha nenhum carro, muito menos avião, e todos os moradores se tratavam como irmãos. A vila era bem pequena, na beira do velho rio. Os homens pescavam nele, o pai de Roberto e os tios. Viviam todos como se fossem irmãos do pai de Roberto. Para eles era um novo sobrinho, para alguns, um neto. Não tinha nem luz nem gás na casa do povoado, o banho era de água fria e ninguém ficava esquentado. O dia se abria a janela para acender a luz do sol, de noite acendiam as velas e acabava o futebol. Às vezes, além das velas, também se acendiam fogueiras. Não dava para jogar bola, mas tinha 1000 brincadeiras. No céu tinha um monte de estrelas formando estranhas figuras. Nas árvores jabuticabas, brilhando de tão maduras. Na casa do bebê Roberto morava um cão vira-lata, que parecia até gente, criança de 4 patas. Filé era inteligente, sabia andar sem coleira, pescava sozinho no rio, subia em jabuticabeira. Os homens e as mulheres, os velhos da vila, viviam como os bichos e plantas, uma vida simples, tranquila. E principalmente as crianças dormiam em paz e felizes, amavam e cuidavam da terra, como se tivessem raízes. Sempre acordavam cantando, ouvindo o canto do galo, e já levantavam dançando, curtindo o maior embalo. Pediam leite para a vaca, comiam um bolo macio, depois escovavam os dentes na água corrente do rio. O rio ia sempre passando, sem nunca parar um segundo, e o tempo imitando o rio passou também para todo mundo. E assim foi crescendo Roberto, ao lado dos seus bons amigos, o tempo, o cachorro, as pessoas, as árvores e o rio antigo. Roberto ainda era pequeno, mas já caminhava e corria, também já sabia falar, e além de falar ele ouvia. Crianças aprendem a pensar e ele aprendeu desde cedo. Também aprendeu a contar usando a ajuda dos dedos. Pensou nos amigos que tinha. O pai e a mãe eram 2. Filé, o terceiro da lista. Não lembro quem veio depois. Contou só na sua mão direita. Os pais, o cachorro e mais 3. Contou do dedão o dedinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que acontece com esse menino? E assim, gente, o projeto gráfico é maravilhoso. Lembra aquela parte da letra fora do lugar? Olha como que vai brincando, né? E aí, o bendito do Roberto, que tá começando a ser alfabetizado, descobre que tem 6 dedos. E aí, um caos, né? E aí, e o mais legal, aí vem todo o ápice, né? Quando ele descobre, acha que todo mundo tá vendo que ele tem 6 dedos. Oh, meu Deus! Quando Roberto fica adulto, ele ensina o pai a ler. Aí eu vou ler esse pedacinho. Finalzinho. O spoiler não vou contar porque tá no meio, né? Então não tem problema ler a última página. O tempo passou feito rio, correndo, fazendo Roberto crescer. E um dia ele quis ensinar o seu pai, já velhinho, a ler e escrever.
O pai que nunca teve escola gostou da ideia e pegou uma caneta. Roberto lembrou-se do dia em que fez sua primeira letra. O pai de Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser, e lembrou-se sorrindo do dia que sua mãe deu à luz a um bebê. E sorrindo falou para o filho: eu errei seu nome, seria Roberto. Mas o filho falou: não errou não, senhor. O amor sempre faz tudo certo. É um livro muito lindo, muito lindo. E tem uma questão gráfica de leitura de imagens que é maravilhosa. Estamos acabando, gente. Estamos acabando. Aguentem aí. Aqui, Trans Eudora Trans, um livro independente do Luiz Prata, com ilustrações da Tati Rivoire. É um livro que ele pode funcionar como sanfona, né? A gente pode puxar. E o que eu mais gosto é que aqui nós temos Eudora, que nasceu menino, mas se reconhece como menino, a personagem trans. E nós temos esse papel vegetal aqui, né, trazendo essa questão dessa personagem pulsante. E aí ela tem uma dificuldade, né, de nem sei qual que é a palavra, acho que, sei lá, de pertencimento. E o texto verbal vai brincando, né? Até diz assim: traquina menina, travesso Eudora, tropeço na saia, tranquila alma. Então ela vai tendo essa descoberta de quem ela é, e quando ela chega na escola, bem, e agora, José, né? E aí a mãe vai à escola, né, conversar com as crianças. Eudora é homem, turma clama. Eudora é mulher, turma reclama. Eudora é o que ela quiser, turma festeja. Eudora de novo chora. Então a gente tem esse livro maravilhoso discutindo sobre essa personagem trans. Ilustrações belíssimas. Acabando, a moça tecelã, Arina Colassante, aqui com os desenhos de Demóstenes Vargas, com os bordados das Irmãs Dumont. Um livro de uma personagem que tinha o poder de tecer tudo que ela desejava, e aí, se sentindo sozinha, ela tece o quê? Um marido, mas um marido que só pensava em bens. E aí essa personagem vive numa situação, né, de clausura mesmo, no alto da torre, e notem como as cores da ilustração vai mudando, né? Esse aprisionamento a deixa muito, muito infeliz. Até que um dia ela faz algo, né? E esse livro, na minha opinião, na minha leitura, temos até um artigo sobre ele, que fala do fio da vida, né? Dessa mulher tecedora, empoderada, que tem nas suas mãos o direito de construir a sua própria história. Um livro lindo, 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 lindo. E aí, nessa mesma pegada das ilustrações, com desenho de Demóstenes e os bordados das Irmãs Dumont, a gente tem Exercício de Ser Criança, com duas narrativas poéticas aqui. A Menina Voada e O Menino Carregava Água na Peneira. Eu tenho altas histórias sobre esse livro. Eu trabalhei com as crianças numa escola em que eles precisavam transpor, sempre gostei dessas coisas, né, para linguagem da fotografia, porque a gente ia fazer uma filmagem depois, stop motion. O menino carregava água na peneira. Então eu queria que eles conseguissem, por meio da ilustração, atingir esse ápice dessa imagem, né? Como é o menino que carregava água na peneira. Então o texto fala dessa criança que, como um poeta, consegue fazer estripulias, peraltagens com as palavras, né? Então, de que forma esses meus alunos faziam isso? Como disse a Tina, as ilustrações são realmente divinas. Então aqui tem, né, uma passagem: com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar a água na peneira. Então é um livro lindíssimo que fala sobre essas peraltagens, sobre a linguagem. Lindo, lindo, lindo. Então, finalizar os últimos dois, Daqui Ninguém Passa, né? Também um livro em que a materialidade é extremamente potente, porque nós temos um general da reserva que diz para esse soldado que ninguém pode ocupar esta página aqui. E aí acontece que as pessoas vão se acumulando e realmente elas não podem. E todo mundo fica indignado com essa situação. Mas eis que a subversão acontece. E isso é genial. Uma bendita de uma bola ultrapassa, rasga
né, essa margem aqui simbólica. E aí tudo começa. Esse é um livro, então, muito bonito, que fala sobre as opressões, sobre esse não, e eu acho que é um livro que vem ao encontro dessa virada do livro, né? Dessa manifestação que a gente está defendendo no livro, dizendo não à taxação, porque a gente tem essa barreira simbólica, né? Que diz não é permitido, não pode, o livro não deve, o livro vai ser taxado, é só rico que lê, o pobre não lê. Então toda essa barreira simbólica que nos pressiona, né, ao direito da democratização da leitura, ela pode ser corrompida. E aí, para finalizar, eu venho com este livro e eu vou lê-lo, né? Ele é pela Dark Side, pelo selo Caveirinha, e é um poema da Maya Angelou. Mas aqui nesse livro, esse poema, ele está com as ilustrações originais do Basquiat. Então, é lindo. Eu não vou mostrar as ilustrações, tá? Assim, vou mostrar assim. Tcharam! Mas eu vou ler sem mostrar. Por quê? Para que vocês possam comprar o livro, né, gente? A gente tá falando de uma taxação, do direito à leitura, e aí eu conto o livro inteiro. Não combina. Mas vamos lá. Vou ler para vocês a nossa última leitura para fechar aqui. Sombras dançando nos muros, sons que brotam no escuro, nada na vida me assusta. Cachorros bravos rosnando, fantasmas voando em bando, nada na vida me assusta. Bruxa e caldeirão fervente, leões livres pela frente, eles não me assustam nada. Dragão soprando chama ao pé da minha cama, isso não me assusta nada. Eu grito, sai, e correndo ele vai, e faço zoeira da sua carreira. Eu não vou chorar, ele terá de voar, e eu me divirto com seu faniquito. Nada na vida me assusta. Baderna e pancada de brigões na madrugada, nada na vida me assusta. Panteras atrás do muro, estranhos no escuro, não, eles não me assustam nada. Na escola nova, um pesadelo. Meninos puxam meu cabelo. Meninas imbatíveis de cabelos crespos incríveis. Eles não me assustam nada. Não me mostram sapos e cobras e esperem que eu grite. O medo se aparecer, só nos meus sonhos existe. Desculpa, gente. O medo se aparecer, só nos meus sonhos existe. Carrego sempre comigo um amuleto escondido. Exploro o fundo do mar, sem precisar respirar. Nada na vida me assusta. Nada na vida me assusta. Maya Angelou, uma ativista, né, pelos direitos dos negros. Basquiat, também um artista fenomenal, que também tem uma história de resistência. Então eu fecho essa nossa nano live, primeiro agradecendo vocês estarem madrugando aqui, né? Sei que a vida já começou faz tempo, mas em uma live tão cedo, em que a gente, em adesão ao chamamento do Instituto de Leitura Quindim, nesse viradão da leitura contra a taxação dos livros, vocês estão aqui comigo, nesses 23 livros e mais um teórico, que era a leitura em outra revolução. Os convido essa noite também para dar continuidade às 19 horas no canal do YouTube do Jep Lige, para ouvir Patrícia Romano e Magno Silveira com minha mediação falando sobre as imagens de Dona Benta. E no domingo, às 5 horas, no IG da Literatura de Berço, eu vou falar sobre literatura, um gesto e um olhar de descoberta. Muitíssimo obrigada por estarem aqui. Vamos dar um viva ao livro no seu Dia Mundial e um não à taxação. Muitíssimo obrigado, Lília, Tina, André Neves também entrou, Shirley, Magno, Neilane, Patrícia, falando das ilustrações, pessoal lá do curso infantil Mais Língua, em Teresina, Eli, Luara, Fernanda. Nossa, um montão de gente apareceu por aqui em algum momento. Muitíssimo obrigada. E vamos todos acompanhar essa quantidade de lives infindáveis que nós temos hoje. Viva o livro,
Um beijo para todo mundo. Até mais.